bom dia àqueles que eu não vi ainda. Estou vendo pela primeira vez hoje. É uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar da palavra do Senhor. Alegria muito grande servir com vocês, resenhar com vocês na hora do cafezinho, ser igreja, crescer e aprender. Como é bom ser Fonte São Paulo, como é bom receber pessoas novas, como é bom receber visitantes, como é bom receber cada um de vocês aqui. Muito bom voltar domingo após domingo e sermos confrontados pela palavra do Senhor, encorajados, exortados. Uma palavra que nos guia e nos leva para o nosso Mestre, que nos guia para a direção daquilo que Ele deseja para nós. Se você nos assiste na internet, ouve no seu agregador de podcast favorito, venha nos visitar, venha conhecer a nossa igreja. É bom ouvir pregação no carro, em casa, mas como é melhor ainda estar aqui juntos. Como é melhor ainda estar pessoalmente, interagir, conversar. Então, você é nosso convidado. Se você puder, venha aqui na igreja, venha conhecer a gente. Será um prazer te receber. E se você já está aqui há algum tempo, sabe que a gente está numa série de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Uma série que começou há 4 anos atrás na nossa igreja. Mentira. Começou há um pouco menos tempo que isso. E que hoje se encerra a terceira parte. Mas apesar de longa, ou por ser longa, ela tem nos confrontado, nos encorajado, tem nos dado cada vez mais vontade de chegar aqui e ouvir e tentar entender qual que é o próximo capítulo dessa história, que cada afirmação desse sermão tão bonito e tão maravilhoso tem a nos ensinar. Como o Stott falou no seu livro, é um grande manifesto de Jesus. Manifesto daquilo que ele tinha para os seus discípulos, seus seguidores. Aquilo que ele esperava que eles fossem e da forma como eles agissem. Então, não deixe a continuidade, não deixe o fato de estarmos aqui falando o mesmo sermão perder o interesse, pelo contrário, que você possa vir aqui com o coração cada vez mais cheio, alegre, contente, esperançoso, para ser confrontado, exortado e incentivado nessa caminhada rumo ao Sermão da Montanha. Hoje nós encerramos nosso capítulo 5 de Mateus 5. Hoje nós encerramos nossa terceira parte da nossa série. Encerramos com apenas um versículo. Encerramos com uma simples afirmação. Simples de ser lida, talvez memorizada, mas um pouco complicada de ser entendida. E ainda mais difícil de ser aplicada. Então, se puder, fique em pé. Vamos ler junto, como já fizemos nos outros momentos aqui juntos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Depois é só isso, pode ser. Vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por esse dia. Louvamos porque a gente pode aqui, como comunidade, cantarmos ao Senhor e nesse momento ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos ouvidos para receber essa mensagem, sairmos daqui encorajados, confrontados pelo Senhor e por essa mensagem, essa verdade tão poderosa, Pai. Prepare nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, possamos refletir nela nessa manhã. Nos ajude a entender esse texto tão difícil, Pai. Assim que oramos em nome de Jesus, amém. 2007 foi o ano que eu comecei a acompanhar futebol americano. Se não bastasse o próprio futebol, que eu sempre gostei, comecei a assistir a NFL, a Liga Americana de Futebol Americano. E quando a gente procura assistir um esporte, acaba se identificando com algum time. E naquela época, meu time aqui no Brasil, o Palmeiras, estava mal das pernas. E eu comecei a olhar um time ali que parecia bom, New England Patriots, um tal de Tom Brady, o marido, agora ex-marido da Gisele Bündchen. Era isso que a gente sabia aqui no Brasil sobre o futebol americano. E foi um time que naquela temporada, nos seus 16 jogos, até chegar nos playoffs, nas finais do campeonato, eles ganharam todos os jogos. Bateram o recorde da liga. Foram ali para as quartas de finais, foram lá, ganharam. Foram para a semi, ganharam. Parecia um grande time, um time imbatível, um time perfeito.
time de destaque, defesa, ataque, treinador. Eles chegaram no Super Bowl, grande evento da liga, onde os Estados Unidos para assistir, onde vende-se refrigerante, onde o consumo de comida é gritante. Super Bowl aconteceu até algumas semanas aqui no Brasil, desse ano, e tem movido até brasileiros a assistirem também. Não é à toa que vamos trazer um jogo da Liga Americana para cá, nesse ano. Chegou o grande dia do Super Bowl e eles eram, de fato, o grande favorito para conquistar aquele torneio. Eles eram a grande força daquela liga, não tinham perdido nenhum jogo até agora. Tinham um MVP, o melhor jogador daquela liga. Enfrentaram os Giants. E naquela final, como toda boa história no esporte, eles foram derrotados. Eles perderam dos Giants. Eles perderam aquele grande jogo, o mais importante. Tudo nessa liga gira para o Super Bowl. Tudo os Estados Unidos direciona para esse evento. Eles, no auge da sua perfeição, foram imperfeitos. No auge da sua qualidade exuberante, falharam na hora que eles mais precisavam. Uma temporada inteira jogada no lixo? Talvez para alguns, sim. Uma temporada que poderíamos descartar, porque na final não ganharam. O time perfeito foi imperfeito. E talvez jogou um ano inteiro, uma temporada inteira, para o buraco. A perfeição no esporte é algo desejado por muitos atletas, treinadores, que querem ali chegar e performar e ser o melhor time, o melhor atleta, ganhar os prêmios. A perfeição é um tema no esporte muito forte. Mas não somente no esporte. É nos filmes. Filmes abordam a questão da perfeição individual, como sociedade. O último grande sucesso, Barbie, fala um pouco sobre o sucesso e a perfeição, a imagem que é construída. Livros expõem esse assunto, perfeição. E hoje em dia, as redes sociais colocam a perfeição ou a imperfeição como um dos temas. O cancelamento por uma frase, por um feito, aparece quando pessoas boas, ou que parecem boas ou dignas, erram e são condenadas por serem perfeitas. Condenadas por pessoas imperfeitas que condenam as suas imperfeições. A perfeição é um tema da nossa sociedade. Padrões são criados, estabelecidos. E no seu trabalho, talvez você é exigido ser perfeito, sem erros. E a Bíblia não foge desse tema. A perfeição, como a gente acabou de ler, ele é um tema das Escrituras. Mas por isso hoje eu queria convidar vocês a entenderem de forma bíblica o que significa essa passagem aqui. E o que representa essa perfeição. Porque o mundo fala sobre ela, o mundo ensina sobre ela. Mas talvez ela esteja, talvez não, ela está desconectada do que a palavra de Deus, do que o Senhor espera dessa palavra. Então esse é o nosso convite hoje, abordar um tema tranquilo e simples, e tão distante de nós como a perfeição. E se você lembra da escola, talvez alguns mais tempo, lembra das classes gramaticais, ou não lembra? E o texto começa com uma delas, portanto. Portanto, uma conjunção. Eu tive que pesquisar, tá bom, gente? Minha professora de português foi muito boa, mas faz um tempinho. Uma conjunção, uma palavra que liga ali frases, liga ali ideias, e, portanto, uma conjunção conclusiva. Essa palavra vai apontar para uma conclusão. Estamos finalizando e fechando uma ideia. Começaremos outras ideias semana que vem. Mas por enquanto estamos fechando, estamos resumindo, estamos concluindo algo que já foi dito anteriormente. Conclusão é aquela hora que a gente para, ajeita na cadeira e finalmente presta atenção na aula. Conclusão é aquela parte que a gente ouve, mesmo que a gente não tenha ouvido nada que foi dito até aquele momento. Conclusão é o momento de finalizar
e de entender se de fato a gente compreendeu o que foi dito há um tempo atrás. Portanto, está vinculado a dois contextos. Simboliza duas conclusões. Primeiro, uma conclusão mais imediata. Esse versículo ele vem logo depois, obviamente, do que nós estudamos na semana passada. Sobre o amor ao próximo, mas nesse contexto, o amor aos nossos inimigos. Ele vai encerrar esse assunto, não à toa, quando você vai ler livros, ouvir pregações, esse versículo aparece junto, ele não é separado. E a gente lê o texto, mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse versículo vai finalizar essa ideia imediata do amor. Ele vai concluir esses versículos, ponderando que a perfeição, ela se completa no amor. E talvez, se você conseguir de fato amar o seu inimigo, uma tarefa muito difícil, você vai se ver perfeito. E a Bíblia fala sobre isso, de como o amor ele é importante, como ele é o principal mandamento, porque se você ama seu irmão de forma perfeita, você não vai brigar, você não vai retaliar, você vai saber perdoar. O amor ele é o principal dos mandamentos porque ele resume, ele conclui, ele finaliza, ele é a fonte para que os outros mandamentos sejam cumpridos. E esse amor, como vimos, ele só é encontrado em Jesus Cristo. Se estamos ligados a essa fonte, conseguiremos de fato amar os outros, inclusive nossos inimigos. Então, o amor perfeito, ele é capaz de amar os inimigos. E uma vida perfeita, ela é marcada pelo amor ao Senhor e pelo próximo. Então, ele vai finalizar esse texto que vimos na semana passada. Se você quiser, ouça no seu podcast, no seu Spotify, no seu YouTube. Mas ele vai finalizar essa ideia tão importante do amor. Como o amor é essencial na caminhada cristã. E como ele resume os outros mandamentos. Mas talvez não seja somente uma conclusão imediata do texto que acabamos de ler. Talvez, de fato, ele seja um fechamento de tudo que nós vimos nessa terceira parte da nossa série. Vimos sobre paz, perdão, pureza, compromisso, verdade, não retaliação. E vimos o amor. E talvez tudo isso que nós vimos se resume ao quê? Ser perfeito. Talvez seja de relembrar esses pontos que vimos com a última declaração, ser perfeito. E talvez Cristo ali tinha uma intenção de mexer com os fariseus, que talvez ouvisse aquele sermão e fosse ali anotando e pensando como que eles poderiam, na cada área, agir e parecer ser um pouco melhor. Quando Cristo declara, sejam perfeitos, ele resume, mas ele expande. Ele expande qual o chamado cristão. É aquele que cumpre cada um desses, ou que busca cumprir cada um desses, mas que expande, tem outras coisas que não foram faladas, mas que cabe ao cristão exercer na sua caminhada com Deus. Para que a gente não achasse que no final dessa lista a gente estaria excelente, perfeito, estaria 100%. Deus finaliza com uma declaração ainda maior. Sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é. E contaminados por essa ideia de perfeição da nossa sociedade, e que muitas vezes nós cultivamos em nossa igreja, uma perfeição doentia, uma perfeição pecaminosa, uma perfeição ligada ao perfeccionismo, antes de entendermos o que esse texto quer dizer, queria oferecer para vocês o que esse texto, esse imperativo, não quer dizer. Quais cuidados temos que ter antes de entender o que esse texto quer nos instruir. Mas ele fala, sejam perfeitos. Que declaração forte. Não é sejam mais ou menos, sejam perto. Não, sejam perfeitos. E talvez a gente pode falar, tá, mas eu não sou perfeito. Talvez você ache que você é perfeito, mas a sua esposa ao seu lado com certeza sabe que você não é perfeito. Ou seus filhos, ou seus amigos. Estamos muito distantes disso. E talvez a gente possa entender essa perfeição, como muitos entendem, como uma perfeição legalista.
Eu preciso ser perfeito para garantir a minha salvação. Somente se eu for perfeito, Cristo vai me amar. Somente se eu for perfeito, eu vou alcançar um lugar no céu. Somente se eu cumprir esse e aquele mandamento, eu vou ter acesso ao amor de Deus. O que muitos entendiam naquela época, como rico, que praticava todos os mandamentos, ou que achava que praticava todos os mandamentos. Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? O mundo concebe a ideia de eternidade e com Deus, uma vida com Deus, com ser bom o suficiente. Uma ideia religiosa, uma ideia legalista, de que se eu for bom o suficiente, se eu for perfeito o suficiente, eu vou ter acesso à salvação. Mas talvez, por saber que ninguém é perfeito, esse padrão se reduziu. Se eu for melhor do que pior, aí de fato eu vou ter acesso à minha salvação. Porque já que eu não posso ser perfeito, então que eu consigo colocar numa balança. Então se eu fizer 10 atos bons e 5 ruins, opa, eu tenho acesso à minha salvação. Não é sobre isso que o texto quer nos ensinar hoje, gente. A Bíblia é muito clara em relação à verdade da salvação. Ela é realizada por Jesus Cristo na cruz. Ela é oferecida de graça para pecadores imperfeitos como cada um de nós. Eu não sou perfeito, eu busco a perfeição para alcançar a salvação. Porque ela foi alcançada pelo único que foi perfeito, que foi Jesus Cristo, que nos salvou e nos ofereceu a salvação pela graça nele. Então não é um mecanismo de salvação, e que bom, porque se fosse, nenhum de nós estaria livre disso. Então, possamos fugir desse risco. Possamos fugir desse risco, porque nos afasta da preciosidade da graça e da redenção de Cristo Jesus. Mas tem um segundo risco para nós cristãos que caminham na igreja há bastante tempo, que entenderam que foram salvos pela graça, mas que querem uma perfeição em troca de algo. Querem uma perfeição negociável. Querem uma perfeição porque querem um trabalho melhor, querem uma vida melhor, querem condições melhores. Ou talvez queiram manter a sua própria salvação. Entendem que foi pela graça que nós somos salvos, mas que se eu for um crente melhor, Deus vai me amar mais, vai me oferecer mais cargo na igreja, vai me oferecer mais um carro legal. Não é sobre isso. E os discípulos que estavam perto de Jesus não entenderam isso, eles queriam um lugar. Eles discutiam quem ia estar mais perto de Jesus, à tua direita, eles queriam estar perto no trono e aparecer diante do tribunal de Deus e sentar na eternidade ao lado dele. Eles queriam algo em troca de Deus. E não é sobre isso a perfeição. Deus, tudo que Ele fez na nossa salvação foi pela graça, mas a vida contínua com Ele é a partir da graça. Claro que tudo que nós fazemos tem consequências, mas o amor e a graça de Deus, elas estão presentes. Quer você seja um bom filho, quer você desobedeça, quer você faça algo bom, caso você não faça algo bom, o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda para com a gente. Essa graça continua presente. E é Deus quem vai nos manter puros e irrepreensíveis até a sua volta. É Deus quem vai nos manter santos, puros e salvos até o final das nossas vidas. Senão vai ser uma corrida cansativa. Uma corrida desesperada. Atrás do amor de Deus, atrás da bênção de Deus. E vai ser uma corrida inútil. Então não é uma perfeição legalista, muito menos uma perfeição negociável. Sim, temos esse chamado, mas não para ter alguma coisa em troca. E qual o problema dessa perfeição legalista e negociável? É ter um coração desesperado, ansioso, coração angustiado e uma vida marcada por culpa. Uma culpa que nada produz. Uma corrida que não faz sentido. Uma culpa que não traz nada de bom. Então a perfeição não é para ter algo de Deus. Deus já nos ofereceu o seu amor. E continua oferecendo o amor dele a cada instante. Quer sejamos bons
ruins, quer erramos, acertamos. A graça e o amor de Deus estão presentes todos os dias da nossa vida. A sua fidelidade não depende do que nós fazemos, e sim de quem Ele é. Então não é uma perfeição para ganhar alguma coisa de Deus. Mas depois de entendermos o que Ele não diz, agora podemos sim entender o que Ele diz. Que bom que você não levantou e não foi embora daqui. Porque agora seremos essas duas mensagens, a gente foi duas formas de entender que Ele não exige. Acalma o nosso coração, nos dá tranquilidade, nos faz realinhar nossos pensamentos. Mas agora entenderemos que há um compromisso em servir ao Senhor. Que há um compromisso em seguir ao Senhor. E seguir a todo preço. A todo custo. Não importa o que vier a acontecer. E não somente nesse momento, mas Cristo já ensinou na sua palavra diversas vezes que para segui-lo é necessário abandonar tudo. Que seguir ao Senhor é um compromisso radical de andar com Ele. É de abandonar o que temos. Se você quer ser perfeito, vai, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, Jesus disse para o jovem rico. É abandonar nossas preferências, nossos gostos, nossas vontades, nossos anseios. É abandonar o que nós temos, nosso passado, nossa história, para seguir ao Senhor. Abandonar a nossa carteira, o nosso bolso, para servir ao Senhor. Um compromisso integral de abandonar o que temos. Mas também um compromisso integral de amar, abandonar o que amamos. Mateus fala sobre isso: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Abandonar aquilo que nós temos de amores, nosso trabalho, nosso cônjuge, nossos filhos. Abandonar nosso bolso, abandonar o nosso conforto. Seguir a Cristo é seguir de forma integral, abandonando o que nós amamos. Talvez nossos próprios pais e mães para seguir e para servir ao Senhor. É um compromisso radical, é verdadeiro e integral. Mas o texto continua, Lucas 9:23. Abandono de quem nós somos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o abandono de nós mesmos nessa caminhada. Do nosso velho eu, da nossa carne, das nossas vontades e prazeres. E assumir um compromisso integral de servir ao Senhor. De seguir a sua palavra. É um compromisso que custa tudo. Nossos amores, nossos bens e quem nós somos para seguir ao Senhor. Cristo deixou claro isso de diversas formas na sua palavra. Compromisso radical, integral. E agora Jesus, no final do seu Sermão do Monte, uma parte dele pelo menos, ele reacende esse compromisso. Ele reafirma esse compromisso de forma ainda mais clara, ainda mais forte. Sejam perfeitos. Uau! Ele sobe a régua. Ele aumenta o patamar. Ele coloca um padrão muito maior do que possamos imaginar e até mesmo cumprir. Mas ele estabelece um padrão de uma vida perfeita. Sejam perfeitos. Uma frase simples, um imperativo simples, mas que exige tanto de nós. Ele estabelece um padrão muito acima dos fariseus, dos discípulos. Um padrão que está baseado em quem ele é. E é curioso como esse compromisso de ser perfeito, entenderemos mais sobre ele no dia de hoje, mas ele é um compromisso compartilhado. Na nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada compartilhada. Esse chamado é para cada um de nós individualmente, mas também é como igreja. A igreja serve para que um ao outro encoraje, edifique, conforte, exorte, para que sejamos perfeitos.
e que cada um contribua para a perfeição um do outro. A vida cristã não é separada da igreja. Nós temos a responsabilidade de um ao outro ajudar, encorajar, exortar. O texto de Hebreus fala sobre isso, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É o compromisso meu com a minha santidade, com a minha perfeição, mas com cada um de vocês, de exortar, de incentivar, de orar. E essa perfeição, esse amadurecimento e crescimento, só vai existir em comunidade. Eu não consigo isso de forma sozinha, de forma solitária, porque na igreja eu sou encorajado, exortado, porque eu me confronto a outras realidades, porque eu reconheço outros padrões, vejo outros exemplos. É na igreja que essa perfeição se estabelece, se constrói e solidifica. É um compromisso mútuo de cada um de nós buscar individualmente na sua vida diária com Deus, mas de cuidar do nosso irmão e ajudá-lo nesse caminho. Seja encorajando quando ele precisar de encorajamento, exortação, oração, correção. Nosso compromisso de, como igreja, caminharmos juntos. Porque só seremos perfeitos se estivermos ligados a pessoas imperfeitas como cada um de nós. É algo que a gente constrói junto. É algo que nós fazemos. É algo que nós construímos como comunidade. Sejam perfeitos. Uau, que padrão alto. Agora bateu o desespero. Porque a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a gente está tão longe disso. É fácil comparar pessoas na nossa caminhada, mas aqui o padrão é alto. O padrão de Cristo, o padrão de quem Deus é. E o texto continua. O texto, ele traz uma afirmação, mas ele traz uma revelação. O texto continua com uma informação importante, que nós não podemos perder de vista. Ela revela quem Deus é. A Bíblia é cheia de atributos de Deus, vários deles, de feitos extraordinários de Deus. O amor, a justiça, a graça, o perdão. E aqui ele oferece mais um atributo de quem Deus é. Deus é perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Deus que nós servimos, cantamos, pregamos é um Deus perfeito, santo, que não erra, que nunca vai errar, que cumpre suas promessas, que aquilo que ensina é a verdade, e aquilo que nos instrui é de fato o melhor para as nossas vidas. E por que essa revelação é importante? Porque se ele é perfeito, ele pode exigir a perfeição de cada um de nós. Ele pode exigir, porque ele sabe o que é ser perfeito. Ele pode exigir. Ele tem lugar de fala para exigir a perfeição. Ele é Deus, ele é perfeito. Ele é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Ele sabe o que é perfeição. Eu não posso exigir de vocês a perfeição porque eu não sou perfeito. E quantos de nós exigimos das pessoas ao nosso redor, nosso marido, nosso filho, nosso pastor, nosso líder, a perfeição? Deus pode estabelecer esse padrão porque ele é perfeito. Mas quantos de nós não queremos usar esse padrão na nossa régua para medir e relacionar com as pessoas ao nosso redor? Nós exigimos perfeição, mas nós não somos perfeitos. Mas nós importamos esse padrão, não para a gente, mas para os outros. Talvez a gente não fale isso, mas a gente pensa, a gente age. Com uma simples falha, a gente vira as costas, a gente briga, a gente sai da igreja porque alguém falhou com a gente. Esse padrão só existe porque Deus estabeleceu. Eu não posso importar esse padrão nos meus relacionamentos, na minha vida, com as pessoas ao meu redor, porque nem eu sou capaz de ser perfeito. Então, cuidado para não atribuir esse padrão que Deus deu nas suas relações, mesmo que você não perceba.
senão tornaremos pessoas que condenam, que julgam, que pouco perdoam. Se Deus que é perfeito, Ele pode sim exigir a perfeição. Mas chegou a parte mais bonita dessa mensagem. A parte mais verdadeira das Escrituras. O Deus que exige a perfeição, Ele supriu completamente a perfeição. O Deus que exige a perfeição de cada um de nós, Ele mesmo supriu em Cristo Jesus essa perfeição. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. A perfeição que Deus exigiu, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Por isso, quando Deus olha para nossas vidas, salvos e redimidos, Ele olha para Cristo, porque Ele foi o capaz, pela sua perfeição, de morrer na cruz de nossos pecados. Ele cumpriu a lei por completo. Ele foi perfeito nos seus caminhos. Deus, ao enviar a Cristo, Ele supre a perfeição que Ele mesmo exigia de nós. E por isso, quando estamos vinculados com Cristo, Ele é o perfeito quando nós não conseguimos ser. Ele é o perfeito que atua em nós. Quando Cristo olha para a gente, quando Deus olha para a gente, olha Jesus Cristo e a obra que foi perfeita na cruz. Deus ouve o está consumado de Cristo Jesus em nós. Jesus cumpriu o padrão de perfeição que nós não somos capazes de cumprir. Ele supriu o que Ele mesmo exigiu em Cristo Jesus. E por isso, quando estamos com Cristo, nós já somos perfeitos nele. Porque Cristo foi aquele que cumpriu esse mandamento por completo. Somente Ele foi capaz disso. E por isso, quando nós estamos vinculados com Ele, ligados a Ele, unidos com Ele, nós já somos santos, já somos perfeitos, porque Ele é perfeito. Somos imperfeitos, mas perfeitos em Cristo Jesus. Imperfeitos em pecados, porque continuamos pecando, falhando, desobedecendo, mas somos perfeitos em Cristo Jesus, porque Ele atua em nós, porque a sua obra se faz presente em nós todos os dias. Cristo supriu a nossa perfeição. Ele supriu a perfeição de Deus e a perfeição que nós não conseguimos nem sequer imaginar. E esse Deus que exige a perfeição dos seus e que garantiu em Cristo a perfeição em nós, Ele também nos santifica. Ele também nos prepara. Ele também nos aperfeiçoa todos os dias. Filipenses falam sobre isso. Eu sou o Senhor que o santifica. Eu sou o Senhor que cria e que gera essa perfeição em você. Você já é perfeito em Cristo, mas está caminhando rumo a uma perfeição celestial. Você já é santo, mas a sua santificação ela é progressiva a cada dia. É o Senhor que atua e que age em nós e constrói em nós essa perfeição, essa caminhada, essa maturidade cristã. É o Senhor que cria um novo coração. É o Senhor que estabelece um coração capaz de adorar Ele. E é o Senhor que vai em cada situação, em cada momento devocional, em cada conversa com os irmãos, em cada momento a sós com Ele, gerando, desenvolvendo essa perfeição em nós. Uma perfeição que ela é parcial aqui na terra, que é construída aqui na terra, mas que um dia vai ser perfeitamente perfeita na eternidade. Esse Deus que começa a sua obra em nós, concluirá um dia por completo na eternidade. Um dia seremos capazes
de cumprir de fato esse mandamento, esse imperativo de ser perfeitos. Porque Deus preparará em nós um novo coração, um novo corpo, uma nova veste, uma nova vida nele. Essa perfeição começa aqui e vai ser completa na eternidade. E esse Senhor, esse Deus, Ele a cada momento molda o nosso coração, instrui, quebra, remodula, através da obra do Espírito Santo que está em nós. Essa perfeição é algo que Cristo faz em nós, que já fez e continua fazendo em nós. Não é uma perfeição baseada em nossos atos e feitos, mas também é em Cristo Jesus. Não é uma perfeição para servir ao Senhor, porque a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas imperfeitas, mas que sonham, que almejam essa perfeição, que buscam crescer com o Senhor a cada dia, na sua vida diária. Uma perfeição de ser melhor a cada vez mais, um dia após o outro. Uma perfeição de buscar mais a Deus do que eu busquei ontem. Uma perfeição que olha para Cristo Jesus e olha para o que Ele fez em nós. Deus levanta o seu padrão, levanta a régua, mas Ele envia Cristo para cumprir fielmente esse padrão e gerar esse padrão no nosso próprio coração. Uma perfeição diferente desse mundo. Uma perfeição diferente do que esse mundo prega. Uma perfeição baseada em quem Cristo é e na obra que Ele faz em nós. Uma declaração simples de ser lida. Uma declaração com um imperativo tão forte que declara quem Deus é, a sua santidade, a sua perfeição. Mas como que a gente reage a esse imperativo? E agora, o que resta de nós, meros mortais? O que resta de nós, meros pecadores, nesse domingo? Primeira atitude que Deus espera de nós é reconhecer a nossa imperfeição. Assim como aquele publicano, à distância, sem conseguir olhar para Deus, para o céu, fala: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quando a gente enxerga o padrão de Deus de perfeição, não tem como nós não olharmos para nós e falar: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Não tem como com um padrão tão alto nós acharmos que a nossa vida mediana tá boa. Cabe a gente olhar para o nosso coração e falar: Deus, me perdoa, porque eu estou muito longe dessa imperfeição, dessa perfeição. Eu reconheço que sou pecador. A gente abandona a aparência de perfeição, a aparência que me faz vir na igreja, levantar as mãos para cantar, que me faz vir domingo após domingo, ou que me faz esconder os meus pecados para o meu irmão não saber quão pecador eu sou. Eu abandono a minha aparência perfeita e reconheço a minha própria imperfeição. Eu reconheço quem eu sou. Eu peço perdão para Deus. Eu paro de cultivar uma aparência farisaica. Eu paro de cultivar uma perfeição, uma aparente perfeição que me distancia dos outros e que me impede de olhar meus próprios pecados. Eu reconheço quem Deus é e a partir disso eu reconheço quem eu sou e clamo: Deus, tem misericórdia de mim. O padrão é muito alto, eu estou muito longe disso. Eu sou imperfeito, o Senhor conhece meu coração, tem misericórdia de mim, me alcança com a sua graça, com o seu amor. Mas eu não somente olho para mim, como eu olho para o Senhor. Eu louvo ao Senhor pela perfeição dEle. Com meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Não tem como a gente olhar para Deus, reconhecer quem Ele é e não nos dobrarmos e cantarmos e adorarmos a sua presença, quem Deus é, o seu santo nome, a sua perfeição. A vida de um cristão que entende quem Deus é, a sua perfeição, é uma vida de louvor e adoração ao Senhor em todo o tempo. Eu exalto quem Deus é, eu louvo a sua perfeição, a sua santidade. Eu declaro que Ele é santo. Eu olho para mim e vejo que sou pecador. E olho para o Senhor e canto, e louvo, e adoro porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Mas a gente continua.
Terceiro ponto, o que eu faço? Eu descanso na perfeição de Cristo. Ele não cometeu pecado algum. Ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro. Ele já fez tudo, ele completou a obra na cruz. Ele falou, está consumado. Ele já foi o perfeito que Deus exigia. Eu descanso em quem Deus é, em o que Cristo fez em nosso lugar. Eu não mais corro atrás da aprovação de Deus, do amor de Deus, porque ele já é alcançado em Cristo Jesus. Eu descanso quando eu desobedecer, quando eu errar e eu falhar, na perfeição de Cristo. Eu paro de viver de forma farisaica, de forma ansiosa. Eu simplesmente paro, respiro e descanso. Porque Deus é perfeito e Cristo fez perfeito e se fez perfeito em nós. Eu descanso na perfeição do Senhor, na perfeição do Cristo. Porque Ele em nós nos faz perfeito. Eu paro de perder tempo à toa, paro de correr atrás de coisas que não preciso. Eu descanso em quem Deus é. Eu abandono meu coração de culpa, meu coração ansioso, e descanso na perfeição do Senhor. Mas eu aspiro à perfeição do Senhor. Eu aspiro à perfeição de Cristo. Eu não fico acomodado por ser imperfeito, de forma nenhuma. Eu não fico acomodado com meus erros, não, mas eu aspiro a cada dia mais uma vida parecida com Cristo Jesus, porque foi para isso que Ele te criou e foi para isso que Ele morreu, para que nós também morrêssemos pelos nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Eu aspiro todos os dias a ser um crente que se assemelha cada vez mais com o meu mestre. Eu abandono os meus pecados, eu luto contra a minha carne e eu aspiro à perfeição de Cristo. Eu não me acomodo a quem eu era. Eu não coloco homens como meu padrão de perfeição e de santidade. Eu vejo a perfeição de Cristo, eu a louvo por isso, mas eu aspiro. Eu quero ser um crente melhor a cada dia. Eu quero brilhar a luz de Cristo cada vez mais intenso no que eu fizer. Eu quero viver o mais próximo possível dessa perfeição de Cristo Jesus. Eu desejo muito mais do que eu desejo qualquer outra coisa na minha vida. Eu aspiro a essa perfeição, porque foi para isso que Cristo morreu em nosso lugar. Para que a gente viva essa perfeição, que não é aparente, mas que é real. Que é de pensamentos, sentimentos, de atos. Que é um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. E eu confio que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu confio na perfeição do Espírito Santo em nós, que Ele continua atuando e fazendo a tua obra, que Ele não para de trabalhar no meu coração, e que um dia vai ser tão completo, tão perfeito, que de fato eu serei perfeito. Eu descanso que um dia estarei com o Senhor e terei um corpo santificado, um corpo aperfeiçoado. Eu confio que essa obra, que começou em Cristo Jesus, continua em Cristo Jesus até que Ele volte. Eu confio que o Deus que começou atuando, continua atuando em cada dia nas nossas vidas. Eu confio nessa perfeição. E eu me relaciono com esse Senhor. Não há perfeição, não há um caminho de amadurecimento, de compromisso longe do Senhor. Se o Senhor é perfeito, quanto mais próximo eu andar nele, quanto mais eu estiver conectado a Ele, mais essa perfeição vai transparecer na minha própria vida. Quanto mais eu estiver ao lado dele, mais esse amor que Ele tem irá transparecer na minha própria vida. Não existe perfeição longe do Senhor. E quanto mais eu caminho ao lado dele, mais natural, mais capaz eu serei de cumprir a palavra do Senhor na minha vida. Como está seu tempo devocional? Seu tempo de oração? Como está o seu tete-a-tete com o Senhor? Como está a sua caminhada com os cristãos? Quanto mais eu me relaciono, mais eu vou produzir frutos que condizem com quem Deus é. É um relacionamento. Assim como é com nossos amigos, e esposas e maridos. Quanto mais a gente caminha junto, mais a gente fica parecido com eles. Assim é com o Senhor. Quanto mais eu desfruto dessa relação, mais eu serei capaz de agir, pensar
e me portar como Ele. E por fim, eu prossigo. Eu esqueço das coisas que para trás fico, como Paulo dizia, as boas e as ruins. E eu prossigo rumo a essa perfeição. Rumo ao prêmio que Deus já separou em Cristo Jesus para nós. Mas eu prossigo cada dia para alcançá-lo. Eu prossigo para o alvo. Eu olho para frente. Eu esqueço o que eu já fiz. Eu esqueço as minhas falhas. Eu esqueço as coisas boas que eu já fiz lá atrás. Eu continuo prosseguindo. Eu não me contento com quem eu era antes, com quem eu sou hoje. Eu olho para frente. Eu olho para o alvo que é Cristo. E eu vou dia após dia prosseguindo rumo a essa perfeição. E nós iremos falhar. Talvez daqui 5 minutos, ao chegarmos em casa, amanhã no trabalho. Mas continuamos prosseguindo. Continuamos caminhando. E mesmo quando falharmos, o amor de Deus, a graça de Deus estará presente. Mas que possamos reconhecer nosso pecado e seguir a Jesus, como Paulo tinha como objetivo. Porque Cristo, quando estivermos com Ele face a face, falar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Possamos cumprir fielmente o nosso chamado aqui na terra, de servir ao Senhor. O que nós aprendemos no dia de hoje? Que somos não somente pessoas, humanos, mas somos uma comunidade imperfeita, a serviço de um Deus perfeito, que nos aperfeiçoa até a completa perfeição. E que esse chamado é para cada um de nós, e que ele se cumpre em Cristo Jesus, e que ele se estabelece numa vida em comunidade, numa vida guiada, conduzida por Cristo Jesus e vivida na igreja, onde cada um busca individualmente a sua perfeição, mas cada um ajuda na perfeição do outro. Possamos descansar nessa verdade, mas almejar com o nosso coração uma vida perfeita. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor por quem o Senhor é, porque o Senhor é perfeito, santo, justo, reto. E que padrão forte, que padrão alto. Mas que bom que o Senhor enviou Cristo e Cristo cumpriu esse padrão. E através de quem Ele foi e o que Ele fez, nós já somos perfeitos. Mas somos perfeitos buscando a perfeição que um dia será completa na eternidade, Pai. Possamos sim descansar no Senhor, mas almejar cada vez mais sermos cristãos que refletem a Tua imagem e a Tua semelhança. Que refletem a Tua palavra. Porque foi para isso que nos chamou, para que sejamos agentes, participantes da Tua boa obra, Pai. Para que o mundo olhe e reconheça quem o Senhor é em nós. Não por culpa, não por peso, mas porque entendemos que já somos perfeitos. Já entendemos que nós já somos filhos do Senhor. Já somos repletos desse amor. Mas que o padrão é alto, Pai. E que esse padrão, ele é compartilhado em família, em comunidade, em igreja. Muito obrigado, Deus, por essa palavra dura, mas ao mesmo tempo que nos conforta, nos exorta e nos incentiva, Pai. Possamos nesse momento, Pai, como vimos na Tua palavra, levantarmos a nossa voz e cantarmos ao Senhor, louvando por quem Tu és, e pedindo para que o Senhor construa essa perfeição em nós. Assim que oramos no nome de Jesus. Amém.